Para uma pessoa ser salva, ela precisa primeiro sentir cansada e oprimida pelos pecados. Uma vez que ela se sente cansada e oprimida pelos pecados, isso aí já é uma obra do Espírito de Deus. O Espírito de Deus já tocou no coração dela, antes dela se converter, para ela sentir o peso do pecado, sentir o nojo das coisas desse mundo. Aí quando isso acontece, ela recorre ao Senhor Jesus para ser salva. Uma vez que o Senhor Jesus perdoou essa pessoa, justificou, ela já os pecados dela já foram todos cancelados. É como se ela nunca tivesse cometido pecado. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas depois que ela foi justificada, perdoada, abençoada por Deus com o perdão, elas precisam agora abandonar o mundo, as coisas do mundo, e seguir os caminhos do Senhor. E qual é os caminhos do Senhor? Os caminhos do Senhor Deus é obediência à sua lei. Quem está guardando os mandamentos da lei do Senhor está andando nos caminhos do Senhor. E quem está desobedecendo a lei de Deus, elas estão andando no caminho do inimigo de Deus, que é Satanás. Então é fácil saber se a pessoa está nos caminhos do Senhor ou nos caminhos do inimigo. Se a pessoa já foi salva, justificada, perdoada, mas não obedece à palavra de Deus, não obedece à sua lei, apenas começou a caminhar, começou a obra da salvação na vida dela. Mas se ela rejeitou obedecer, andar nos caminhos do Senhor, aquela salvação que ela adquiriu, o perdão que ela recebeu de Deus, é anulado. Deus não aceita mais essa pessoa se ela não for fiel a Ele. Porque lá no mundo, quando estava no pecado, elas eram fiel a Satanás, obedecia a Satanás. Agora, por que entrou no caminho do Senhor, foi salva, elas não querem obedecer o Senhor? Aqui eu quero dizer sobre o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o mais odiado de todos. Todos os 10 mandamentos é o mais odiado. Os adventistas da Igreja Grande, os adventistas da Reforma, eles odeiam o primeiro mandamento. Eles odeiam o primeiro mandamento. Eles não aceitam o primeiro mandamento. E uma vez que as pessoas não aceitar um dos 10 mandamentos, para Deus é como se ela fosse desobediente aos 10. Por isso é que o inimigo de Deus não preocupa com essas pessoas que faz guerra contra um dos mandamentos. Então, nós vemos, o que adianta uma pessoa ser salva pelo Senhor Jesus, batizada, e não obedecer o primeiro mandamento? Ela continua servindo a Satanás, pensando que está fazendo a vontade do Senhor Deus. E outra, ainda é pior do que se ela estivesse no mundo, porque os que estão lá no mundo, eles fazem as coisas erradas, mas pelo menos ele tem desculpa. É um mundano, ele não tem conhecimento. Mas uma pessoa que professa obedecer a palavra do Senhor, professa defender os mandamentos da lei de Deus, e ao mesmo tempo nega o primeiro mandamento, é um vexame para as pessoas. Além de receber o perdão do Senhor Deus, temos de pedir também a Ele um coração puro. É o que escreveu Davi no Salmo 51, verso 10. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi sabia que não basta apenas aceitar o Senhor Jesus. Aceitar o Senhor Jesus é o primeiro degrau que a gente tem que subir da escada. É o primeiro. Mas depois que aceita o Senhor Jesus, tem muitos outros degraus para subir. O segundo, nós poderíamos dizer que é obedecer à lei de Deus,
fazer a vontade de Deus. A salvação é pela graça, mas se as pessoas não praticar as boas obras, essa graça ela perde o sentido. A lei de Deus é necessário obedecê-la, porque através da lei é que Deus nos conduz nos caminhos do Senhor.